Oi, Ana. Olha tu aí, mulher. Quase que eu não entro. Meu Deus do céu. Tá difícil. Pode ser que o pequenininho ainda chore, minha gente, porque ô luta, viu? Mas meu marido tá chegando, graças a Deus. Aí qualquer coisa ele vai segurar o pepino pra mim, né? Vocês me digam só se dá pra ouvir direitinho. Coloquei esse microfone aqui, tô muito chique, minha gente. Porque assim eu posso deixar a porta aberta, circular um ventinho, porque senão o calor é grande. E aí não faz barulho, né, quando venta. Tá dando pra ouvir direitinho? Muito bem. Ai, minha gente, Deus é bom. Tá valendo. Olha, que eu vou compartilhar com vocês hoje. Sempre que a gente vai compartilhar algo, né? A gente passa pela peneira primeiro. E olha, foi luta pra colocar esses meninos pra dormir hoje. Dormindo e acordando, dormindo e acordando. Toda vez que eu pensava em vir, ele chorava. Espero que ele não chore mais, Jesus. E eu, Jesus, me dá paciência, me dá calma, porque a minha prioridade são os meus filhos, né? Se tiver que deixar a live para depois, a gente deixa para depois. Mas eu tenho que ter paciência, amor para lidar com os meus filhos, porque eles são a minha herança, né? Aquilo que o Senhor colocou, confiou nas minhas mãos. Então, toda a paciência do mundo tem que ser para eles. Se não der para ser hoje, não é hoje. Eles são a minha prioridade. Mas graças a Deus, ele ficou dormindo. Pronto, gente, vamos começar porque só depois que o pessoal assiste a live, né? E eu queria começar, né, falando com o Senhor, né? Porque é por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que eu estou aqui e Ele é o meu companheiro e é Ele que conduz tudo. Porque eu tô aqui só pela misericórdia do Senhor. Então vamos lá. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor tão grande, pela tua graça, Senhor, que um dia nos trouxe até aqui, Pai. Se não fosse o teu amor, Senhor, a tua palavra diz que nós já teríamos sido consumidos, Pai, por causa do teu amor, da tua misericórdia que nós estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de ser esse frasquinho de remédio que o Senhor disse que eu seria. Para poder trazer cura, Senhor, para poder trazer alívio, Pai, para os corações. Aquilo que o Senhor um dia fez na minha vida, Pai, que possa exalar o teu bom perfume, Pai, e que as vidas possam ser alcançadas, Senhor, as vidas que aqui estão, Senhor, possam compreender, Senhor, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Que os corações sejam terra férteis, Senhor, disponíveis para o teu agir, para o teu fluir, Senhor. Fica aqui comigo, Jesus. Segura na minha mão e me conduz em todas as coisas, Pai. Que os meus pensamentos, Senhor, sejam guiados por Ti. Que o meu falar seja guiado por Ti, Senhor. Que as minhas intenções, Senhor, sejam guiadas pelo Teu Espírito. Esse é o desejo do meu coração, Jesus. Amém. Gente, eu compartilhei até hoje nos stories com vocês o versículo que nós vamos dar início aqui, que está em Jeremias 1, de 4 a 5, que diz assim: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aí aqui tem até um comentário na minha Bíblia, que eu gosto muito dessa Bíblia, porque tem sempre esses comentários que nos edificam. E diz: Eu já estava na mente de Deus antes de estar no ventre da minha mãe. Essa palavra aqui foi específica para Jeremias, mas ela também pode ser aplicada na nossa vida, né? Assim como Jeremias era conhecido do Senhor, né? Antes mesmo dele nascer, Deus já o tinha escolhido e separado, assim Ele faz com cada um de nós.
Existe uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus para a gente viver, né? Um plano perfeito de Deus para as nossas vidas, para cada um de nós. E lá em Marcos 2:22, nós vamos ler olha só o que é que diz. Jesus falando, né? Isso aqui foi Jesus. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Gente, essa palavra aqui, ela é muito precisa e pontual para a vida de todo aquele que se entregou a Jesus. Aqui Jesus fala que a gente não pode pôr um vinho novo num odre, né? O odre, ele era um recipiente onde se colocavam líquidos, né? Mantinha uma temperatura agradável para quem fosse beber ali. Naquela época era aquele deserto, no calor, né? Não tinha geladeira. Então o couro, ele era feito de couro, ele ajudava a manter uma temperatura agradável da bebida. E o odre, ele só poderia ser usado uma vez para ser colocado o vinho e depois ele precisaria passar por um processo para ser reutilizado. Porque se ele não passasse por esse processo, quando o vinho fosse colocado dentro do odre, como o couro já estaria ressecado, endurecido, não ia ter elasticidade, quando o vinho fermentasse, o odre ia estourar, né? E o vinho ia todo ser perdido e o odre também. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que não se pode colocar, né, o vinho novo dentro do odre velho, porque senão acontece isso. E aplicando isso para a nossa vida, a gente entende que nós precisamos ser renovados. Assim como o odre, para receber um vinho novo, ele precisa ser renovado, a nossa vida também precisa ser renovada. E é interessante que o odre, para ser renovado, ele passa por 2 processos. O primeiro processo que o odre passa é de ficar de molho dentro da água até sair todo o vinho. Quando aquele vinho que o odre absorveu, ele sai, larga do couro, né? O odre já está pronto, né? Pode ser tirado da água. Então existe 2 processos e o primeiro processo é esse, é ficar de molho na água. E lá em Ezequiel 47 diz o seguinte: vou abrir aqui, gente, que eu esqueci de marcar para ficar mais fácil. Aqui é o 47. Versículo 3 a 5 diz assim: O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E a gente fica por aqui. E olha só, gente, aqui fala, em Ezequiel, que existe um rio, e esse rio está disponível para todas nós. Um rio onde nós precisamos mergulhar. Esse rio de Deus, quando você mergulha, você se torna limpa de tudo o que te impede de ser aquilo que Deus te criou para ser. Como eu falei no início, Deus criou cada um de nós com um plano perfeito. Uma vontade que Ele deseja colocar na nossa vida. E a gente muitas vezes está como o odre, com os requisitos do passado, do que é velho, enrijecidos
um couro duro. E a gente precisa passar por esse processo de ficar de molho, para que a partir daí a gente seja preparado para receber um novo vinho. E ao mergulhar nessa água, você vai começar do raso. Mas ao passo que você vai entrando nesse rio, você vai se aprofundando nele. E tudo aquilo que há em você que te impede de viver aquilo que Deus preparou para você, começa a ser tirado. Você começa a ser limpa. Eita, meu Deus. O bebê chorando. Vou lá, gente. Bem rapidinho. Jesus, eu acho que ele não vai ficar, não. Eu acho que ele não vai ficar, não, meu Deus. O pai não chega, minha gente. Vamos lá, vou tentar, senão eu vou deixar pra amanhã fazer a live de novo, minha gente. Porque sabe como é, né? Vida de mãe é assim. Então vamos lá. Onde é que eu estava? Pronto. Vamos abrir agora em Romanos 12:2, que diz assim. Versículo 2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse nosso mergulhar, né, tá muito ligado a isso, a uma renovação de mente, a não nos conformar com esse mundo, não nos moldar aos padrões desse mundo, mas nos moldar aquilo que Deus deseja de nós. Porque quando a gente faz isso, existe uma vontade boa, perfeita e agradável para a gente viver. E é interessante que quando a gente vai ver
os mergulhadores, né, quando eles mergulham, fazem aqueles mergulhos profundos, quanto mais fundo eles vão, mais riquezas eles encontram, mais beleza existe, né, nas profundezas do mar. Quanto mais fundo, mais profundo vai, mais beleza se encontra. E assim é no rio de Deus. Quanto mais a gente se aprofunda, mais beleza a gente encontra, mais riqueza a gente encontra. Existem tesouros escondidos que a gente só vai encontrar quando a gente mergulhar nesse rio, que a gente só vai ter acesso quando a gente mergulhar nesse rio. Esse tesouro tem a ver com uma transformação real de vida, e essa transformação além de gerar uma vida diferente, né, ela vai dar frutos. Você vai experimentar coisas sobrenaturais em Deus. E quando eu mergulhei nesse rio, quando eu comecei a perder o pé no chão e a mergulhar nas águas mais profundas, eu encontrei um lugar em Deus que eu nunca tinha tido acesso e eu nem sabia que existia. Muitas vezes a gente vive assim, a gente vive uma vida ouvindo o que os outros vivem, vendo as experiências que os outros têm, e a gente não vive, não passa por elas, porque a gente não mergulha nesse rio. E quanto mais eu me aprofundava, e quanto mais eu me aprofundo, mais vontade eu tenho de me aprofundar nesse rio, de mergulhar. É um rio irresistível, tem uma correnteza que te leva e você não quer mais deixar, você não quer mais voltar. E conforme você perde o pé, mais livre você se torna e mais riquezas você começa a encontrar. Assim como no oceano, quando os mergulhadores vão lá no profundo, né? E o odre, além do processo de colocar de molho, né, para que saia todos os resquícios daquilo que já não é mais bom para que o odre possa receber um vinho novo, ele também passa por um processo que é de passar azeite por todo o odre. Como ele é de couro, ele fica rígido, ele fica seco, é preciso passar azeite por todo o odre para que ele volte a ter elasticidade, para que ele volte a ficar maleável. E assim Deus faz com a gente também. Primeiro, ele nos mergulha no rio dele. E ele vai nos mergulhando de um nível que vai aqui do tornozelo até que você já perde o pé. Já não tem mais como você andar. Você tem que mergulhar. E depois ele passa o azeite sobre nós, para tirar tudo aquilo que está rígido, tudo aquilo que está endurecido, tudo aquilo que não permite o agir dele na nossa vida. Ele começa a nos deixar maleáveis, nos deixar mais sensíveis a ele, quebrantados a ele. E quando nós nos encontramos dessa forma, maleáveis, quebrantadas, disponíveis, dispostas, quando a gente diz: Jesus, faz de mim um vinho novo. Eu tô aqui, Jesus, facinha, facinha. Tô aqui só te esperando, Senhor. Começa a trabalhar em mim. Um dia eu fiz essa oração, minha gente. Eu não tinha muita ideia do que eu tava falando. Porque às vezes a gente almeja o vinho novo, mas a gente não sabe como é difícil o processo da fabricação de um vinho. Existem pelo menos 7 etapas para que se faça um bom vinho. Desde a colheita da uva em estado próprio, né? Não pode estar muito verde, não pode estar madura demais, tem que estar no ponto, até o esmagar, até a prensa, até a fermentação. Existe todo um processo e ele é muito detalhado, tem que ser minucioso para que no final haja um bom vinho, haja um vinho delicioso. Assim é com a gente também. Quando a gente diz: Senhor, faz de mim um vinho novo, a gente tem que ter consciência e estar preparada de que não é fácil, de que o processo vai ser doloroso, minucioso. E depois que a gente se entrega ao Senhor, que a gente diz: Senhor, faz de mim um vinho novo, Ele começa a fazer esse vinho. E foi isso que Deus fez comigo.
E a primeira coisa que Deus me ensinou quando Ele começou a me esmagar foi a ser dependente dEle. Porque é natural da nossa vida a gente querer ser independente, né? Meu filho mesmo tão pequenininho já quer fazer as coisas sozinho, ser independente. Muitas vezes não tem nem como fazer, mas ele quer fazer. Hoje mesmo vou vestir a cueca sozinho. Eu deixo, né, minha gente? Que é pra ele aprender. Mas cobriu tudo, menos o que deveria. Cueca toda torta, mas ele queria vestir sozinho, eu deixei. E às vezes a gente tá assim, né? A gente quer ser independente, fazer tudo sozinho. A gente fica toda troncha, toda torta, mas a gente quer fazer sozinho. E nesse processo de dependência, eu vivi uma experiência com Deus que eu não vou esquecer nunca. Quando eu tava grávida, Deus começou, assim, eu passei 10 anos pra engravidar, né? Esperando o momento certo. Graças a Deus eu nunca tive problema pra engravidar. Eu não queria mesmo, então eu passei 10 anos pra escolher a hora certa de engravidar. Quando eu disse assim, pronto, agora tá na hora, aí foi quando tudo começou, minha gente. Deus começou a me esmagar. E naquela fase que eu queria tanto fazer tantas coisas, eu não pude fazer nada, Deus não permitia. E eu me lembro que uma vez eu tava muito triste. Tava muito angustiada, muito frustrada, porque a minha expectativa de quando eu estivesse grávida era completamente diferente. Eu não tinha dinheiro pra nada, minha gente. Não tinha dinheiro pra comprar um pacote de fralda pro meu filho. Foi muito difícil. E eu tava ali amamentando meu filho. E Deus estava falando comigo e me lembrando disso. E eu me lembro que naquela frustração, naquela situação tão difícil, eu dizia assim, Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor me abandonou. O que é que está acontecendo comigo? Eu não entendia, minha vida. Eu achava assim, o que eu estou fazendo de errado? E embora eu estivesse fazendo tudo certo, eu sabia que eu estava fazendo tudo certo. Porque eu estava mergulhada nesse rio, eu estava quebrantada, eu estava pedindo a Deus que fizesse de mim um vinho novo. Eu estava tentando fazer de tudo para agradar a Deus, mas por mais que eu me esforçasse, as coisas só pioravam. E eu dizia, Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor me abandonou. E quando eu estava ali, o Senhor começou a falar comigo e disse assim, filha, vão assistir sua live muitas filhas minhas que estão com esse mesmo sentimento. Elas estão dizendo assim, o Senhor me abandonou, o Senhor não lembra de mim, o Senhor me esqueceu. E Deus me disse, filha, diga a elas. E o Senhor diz hoje a você, filha, pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho? Até pode acontecer, não pode? É difícil, não é? De pensar nisso, numa mãe esquecer de amamentar o seu filho. Eu penso tanto nisso e eu não conseguiria esquecer de amamentar o meu filho. Mas existem mães que podem esquecer isso. E o Senhor diz assim, filha, eu jamais te esquecerei. Eu jamais te esquecerei. Mesmo que seja impossível uma mãe esquecer o filho, e até que ela esqueça, eu, o Senhor, o seu Pai, eu jamais te esquecerei. Eu sempre estou vendo você. Eu te vejo, filha. Eu sei o que você tem passado. Você só precisa fazer uma coisa. Se aproxima de mim. Você não tá me vendo, você não tá me sentindo porque você tá longe. Mas se aproxima de mim, filha. Se aproxima de mim e você vai experimentar do meu vinho novo. Você vai experimentar da vontade boa, perfeita e agradável que eu preparei para a tua vida. Só faz isso, filha. Se aproxima de mim. E o Senhor me disse isso. E nesse momento difícil que eu estava enfrentando, meu filho foi crescendo e as coisas parecem que só pioravam. Só que Deus foi me construindo. E quando ele já estava grandinho,
Eu já não era mais a mesma de quando ele estava grávida. E eu dizia assim, eu não sei porque que isso está acontecendo, mas no meu coração, o Senhor, tem uma certeza que o Senhor está comigo. Ele foi me construindo e Ele foi me mostrando que Ele estava comigo. E aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer, que é isso que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive, eu já compartilhei. E eu queria muito comprar um sapatinho pro meu filho. Eu não tinha dinheiro, minha gente. Eu não queria comprar um sapatinho porque ele não tivesse, porque eu quisesse um a mais, um mais bonito, um melhor, uma nova opção. Não era por isso, é porque ele não tinha. Ele cresceu e os sapatinhos que ele tinha já não davam mais. E eu não tinha dinheiro para comprar um sapatinho que ele estava precisando. Ele já estava andando e ele não tinha nem um sapatinho para andar. E eu tinha R$30 para comprar um sapatinho para ele. E eu me lembro que eu fui nas lojas e não tinha como comprar um sapatinho bom com R$30. E o meu desejo era comprar um sapatinho branco, porque eu e meu marido temos um tênis branco e eu queria tirar uma foto dos nossos 3 pés. Eu gosto de tirar foto dos pés. Eu queria muito um sapatinho branco para tirar a foto da gente. Só que não tinha como. Eu fui na loja e eu fiquei tão triste, tão frustrada, porque eu não pude comprar um sapatinho pro meu filho. E eu fui pra casa muito triste. Mas eu em nenhum momento disse: o Senhor me esqueceu, o Senhor me abandonou. Não, eu sabia que Ele estava comigo. Eu sabia, Ele estava me construindo. Eu não sabia que eu estava sendo esmagada. Mas eu estava, e Deus estava comigo. Eu só tinha essa certeza no meu coração: Ele não me abandonou. E Ele nunca vai me abandonar. E aí, eu estava em casa muito frustrada, e no outro dia, tão triste, chega uma vizinha. Eu estava na casa da minha mãe nessa época. Chega uma vizinha que ela sempre dava uns miminhos pra gente. Sempre que ela ia lá, levava uma lembrancinha, alguma coisinha pra nós, sabe? E quando ela chegou com uma caixinha pra mim, ela trouxe esse sapatinho. Pô, tava novinho, minha gente. Tava novinho. Agora tá assim porque ele já usou tanto. Ela chegou com esse sapatinho branco. E Deus disse pra mim naquela hora: filha, você entendeu que eu não te esqueci. Tava muito difícil, né, filha? Mas você sabia que eu estava com você. Eu vi que você ficou triste. Eu vi que você se frustrou. E por causa disso, tá aqui o sapatinho que você queria, filha. Só pra ver você sorrir. Só pra te ver feliz. Eu mandei o sapatinho branco que você queria. Ah, minha gente, esse Deus é maravilhoso demais. Ele fez questão de mostrar pra mim que Ele se importa comigo nos pequenos detalhes, até na cor do sapato. Podia ser qualquer sapato, minha gente, podia ser qualquer coisa. Ela não sabia. Ninguém nem sabia que eu queria um sapatinho branco. Só o Senhor sabia. E eu nem cheguei a pedir pra Ele. Eu nem sequer disse: Deus, eu quero um sapatinho branco pro meu filho. Eu não disse. Mas Ele fez questão de me dar o sapatinho branco que eu queria. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos ama e que nunca, jamais nos esquece. E se importa com a gente, nos mínimos detalhes da nossa vida. E aí, gente, depois que Deus começou a me ensinar a depender dEle, porque a gente não tinha dinheiro pra nada, minha gente. Não tinha dinheiro pra nada. É muito difícil
E meu marido tão esforçado, tentando de todo jeito, e as portas se fechando, e eu não entendia. Era muito frustrante. Mas Deus começou a me construir e a me fazer entender que, embora eu não tivesse nada, eu tinha tudo porque eu tinha Ele na minha vida, cuidando de mim. Eu só precisava me render ao cuidado de Deus. Eu só precisava confiar no amor dEle, no cuidado dEle sobre a minha vida. E aí, começou o processo de me submeter ao Senhor, de aprender com Ele. E nesse processo de aprendizagem, Ele começou a mostrar aquilo que eu era e quem Ele queria me tornar. Começou a apontar os meus defeitos, aquilo que me distanciava de ser quem Ele queria que eu fosse. E aconteceu uma situação nesse período que foi muito difícil. O meu marido, amigos que a gente gostava demais, a gente tinha um carinho muito grande, começaram a caluniar o meu marido de forma injusta. E foi muito difícil pra mim, porque quando a gente lida com injustiça, né? E quando a gente tem um temperamento difícil e forte, a minha vontade era de ir lá e tirar satisfação. E sabe como é, né? Quando a gente imagina a pessoa que você ama, você tá sendo injustiçada de uma coisa que você sabe que ela não fez, não era nem capaz. E o seu desejo é o quê? É de ir lá e esculachar, né? A minha vontade era essa, e ficar com raiva, né? Não olhar pra cara nunca mais, é isso que a gente pensa. E eu me lembro que eu tava muito frustrada, eu tava muito decepcionada. Pessoas que a gente amava, que a gente fez questão de estar junto, de ajudar no que a gente podia. E as pessoas fazerem aquilo com a gente sem que a gente merecesse. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? Eu aprendi que quando Deus está te esmagando, você não pode se ofender com as pessoas. As pessoas são um meio que Deus usa para te transformar. E nesse dia eu tava muito zangada, muito furiosa, com muita vontade de fazer justiça. Aí eu me lembro que eu tava na casa da minha mãe nessa época, eu não tinha um lugar pra ir, eu corri pro banheiro. E eu tava com muita raiva, muito decepcionada, vontade de fazer justiça, né? E o Senhor me acalma, o Senhor me ensina. E Deus começou a me ensinar naquele dia. Eu lá no meu banheiro chorando, me quebrando toda, minha gente. Como é difícil a gente quebrar o nosso orgulho, né? Que a nossa vontade é de fazer o que dá na telha, né? Principalmente em questões de injustiça. Mas aí eu me submeti ao Senhor. E enquanto eu tava lá das minhas filhas, ore por eles, filha. Naquele dia eu comecei a orar por eles, eu comecei a abençoar a vida deles. Eu comecei a declarar palavras de bênção sobre eles. E sabe aquela mágoa, aquele rancor, aquela vontade de fazer justiça saiu do meu coração. E eu comecei a amá-los. E eu comecei a desejar que eles conhecessem esse Deus que estava me transformando. E que assim como Ele estava curando as minhas falhas, os meus defeitos, eu desejei que eles também fossem curados pelo Senhor. Que eles também fossem esmagados para que deles fluísse um vinho novo. Naquele dia Deus me ensinou a me submeter a Ele. E embora me custasse muito, porque não vai ser fácil, minha gente. Como é difícil a gente se submeter ao Senhor. É uma luta constante de nós mesmos. A nossa voz, tem 3 vozes que vão falar na nossa cabeça nesse processo. A nossa própria voz, a voz do Senhor e a voz do nosso inimigo. E muitas vezes a gente quer ouvir a voz do inimigo ou a nossa própria voz e não quer dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente dá ouvidos ao Senhor, mesmo custando, minha gente, daqui a pouco eu vou dizer a vocês o que é que acontece. Outro processo
que eu vivi com o Senhor. Eu separei esses 3 porque eles foram os mais significativos. Tiveram muitos, mas esses me marcaram demais. Outro foi quando Deus me ensinou a ter gratidão e contentamento. Ai, gente, eu sou tão grata a Deus por isso. Às vezes eu tô aqui na minha cozinha, eu olho pra quem eu sou hoje e eu começo a agradecer a Deus por cada um desses esmagadeiros na minha vida. Por cada vez que Ele me apertou, sabe? Por cada vez que eu passei na prensa. Por cada vez que Ele permitiu que eu fosse esmagada. Porque hoje você olhar pra você e saber que você agiria completamente diferente se você não tivesse se submetido a Ele. É tão gratificante. É tão compensador. Por mais que na hora custe, por mais que na hora seja difícil, às vezes você queira até desistir. Porque Satanás vai começar a falar coisas a você que vão te desacreditar. Ele vai tentar dizer que você não consegue, que você vai ser assim para sempre. Deixa isso pra lá. Faz isso. Vai fazer justiça própria. Vai fazer, vai. E você precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E aí eu me lembro que a gente veio aqui pra essa casa onde eu tô hoje. E quem acompanha a gente aqui viu. Eu não sabia por que Deus me mandava compartilhar, mas hoje eu entendo. Eu até tirei as postagens antigas, mas depois eu vou colocar. E quando a gente chegou aqui, eu tinha uma mesa de plástico emprestada. No início nem mesa eu tinha. Eu colocava uma toalha no chão e a gente fazia as refeições no chão. E eu tinha uma mesa de plástico emprestada. As cadeiras também eram emprestadas. As cadeiras já estavam ressecadas. Meu marido caiu 2 vezes, que elas quebraram. Uma delas estava com o nosso filhinho. E o meu guarda-roupa por muito tempo foi umas caixas de papelão. E naquele tempo, minha gente, tinha uma gratidão tão grande no meu coração. Tinha um contentamento tão grande. Eu não sei explicar pra vocês, mas você não tem nada, mas você tem a certeza de que você tinha tudo. Só Deus faz isso. Só quando você entende a profundidade do que é ter Jesus na sua vida, você olha pra sua vida, você não vê nada. E você percebe que esse mundo realmente é passageiro. Que tudo que tá aqui não importa. A única coisa que importa é Ele. É a presença dEle. Porque quando você tem Ele, você pode não ter nada, mas você tem tudo. Mas se você não tiver Jesus, você pode ter tudo e você não vai ter nada. E eu entendi isso. E eu era tão grata ao Senhor. E eu me lembro que na minha mesinha de plástico emprestada, com uma toalha que eu ganhei, uns copinhos e uns pratinhos já velhos que eu também ganhei, eu preparava a mesa mais bonita que eu podia para minha família. Eu sentava na mesa e eu agradecia ao Senhor. Agradecia porque eu tinha a minha família. E eu tinha a presença dele, que era tudo o que eu queria e era o que existe mais importante nessa vida. E Deus me ensinou a ser grata. Deus me ensinou a estar contente mesmo quando você só tem umas caixas de papelão como guarda-roupa. Mesmo quando você não tem certeza nenhuma do seu futuro. E por mais que você veja as pessoas à sua volta prosperando, por mais que você veja tudo aquilo que você sonhou sendo feito na vida das outras pessoas e você não tem nada. Quando você tem Jesus, quando você se entrega para Ele de verdade, Ele vai gerar uma satisfação no seu coração. Ele vai gerar um contentamento, mesmo quando você não tem nada. Porque quando você tem Jesus, você vê, às vezes, as pessoas, elas têm tudo e elas não estão contentes. Mas tem pessoas que não têm nada, vivem numa simplicidade e vivem tão felizes.
E as pessoas costumam até questionar como é que essa pessoa consegue ser feliz assim? Como é que essa pessoa vive uma vida tão boa, sem depressão, sem problemas, assim, aparentemente visíveis, né? Como destruição da família, vivem em harmonia na casa, não tem uma depressão. Como é que pode, né? Se não tem nada? É Jesus, minha gente. É só Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente quando você não tem nada, quando você só tem uma mesa de plástico emprestada, quando você só tem uma caixa de papelão, quando você tem que dormir no colchão no chão. Ele é suficiente. Ele é tudo que você precisa. E aí, eu costumo falar assim que a gente tem como se fosse uma cômoda da nossa vida, sabe? E nesse processo do esmagar do Senhor, é como se Deus ele nos levasse para essa cômoda e Ele fosse abrindo cada gaveta com a gente. E muitas vezes na nossa cômoda vai ter o orgulho, vai ter a vanglória, vai ter a inveja, vai ter o rancor, a raiva, a mentira. Na nossa cômoda pode ter muitas coisas e variadas coisas. Na minha tinha muitas coisas que precisavam ser retiradas. E eu me lembro que nesse processo, né, Deus foi tirando de mim tudo isso. O orgulho, o rancor, a raiva, foi me quebrantando. E um dia eu tava aqui na minha cozinha falando com o Senhor e eu disse assim, eu vi uma coisa, não sei se foi uma pregação, vi alguém falando, eu não sei o que foi que eu vi. Só sei que eu disse assim para o Senhor, Senhor, obrigada, porque não tem inveja no meu coração. E realmente, minha gente, eu nunca fui uma pessoa invejosa. Naquele dia eu fiquei refletindo sobre isso. Eu sempre me alegrei com as coisas, com as conquistas dos outros. Se eu pudesse dar uma dica para a pessoa se dar melhor ainda, eu dava. Eu sempre gostei de ver as pessoas felizes, bem. E muitas vezes elas estavam bem e felizes e eu não. E muitas vezes elas estavam conquistando coisas que eu queria e eu não. Mas eu me alegrava com elas. Isso era uma coisa que eu notava que eu era assim e eu comecei a me achar. Eu disse, eu não sou invejosa, eu nunca fui, meu Deus. Aí Deus me pegou e disse assim, será, filha? Será que você não é? Será que na sua gavetinha ali, uma das suas gavetinhas da sua cômoda, não tem inveja lá dentro? E naquele dia, da parte daquele dia, Deus começou a colocar situações de frustração, assim, na minha cara, assim, para que Ele extraísse, colocasse para fora aquilo que eu achava que eu não tinha. E muitas vezes na sua vida vai ser assim também. Você vai achar que você não é certas coisas, mas elas estão lá guardadas. Você só não colocou para fora ainda, mas estão lá. Porque a palavra de Deus diz que não existe ninguém bom. Não existe ninguém que faça o bem. Se não for pela misericórdia do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Se não fosse Jesus morrer na cruz por mim e por você, a gente já tinha sido fulminado por causa dos nossos pecados. Que diante de Deus não pode haver pecado. Deus é santo, Deus é perfeito. Mas o sangue de Jesus que nos limpa. Quando Deus olha para nós, Ele já não vê o nosso pecado. Ele nos vê limpas, lavadas e remidas, vivendo aquilo que Ele preparou para nós antes mesmo da gente nascer. E aí Deus começou a me mostrar que afinal, nas minhas gavetas tinha inveja lá dentro. E Deus começou a tirar aquilo de mim. E como é que Deus começou a me curar daquilo? Que eu achava que eu nem tinha, né? Nunca tinha se manifestado. Mas Deus permitiu que viesse à tona para que Ele me limpasse. E aí Deus começou a colocar situações em que a inveja veio tomar conta do meu coração. Mas aí eu começava a me posicionar. O Espírito Santo começava a me direcionar. Filha, comece a elogiar. Comece a abençoar. Comece a se alegrar. Comece a... Não alimente esse sentimento, porque muitas vezes a gente alimenta, né? Não só esse sentimento, como outros. A gente vai alimentando, a gente briga com alguém e às vezes a gente já esqueceu, não sabe nem o motivo por que brigou. Aí a gente vai procurar um motivo para se lembrar, para ficar com raiva de novo. Às vezes a gente faz essas coisas, pelo menos eu fazia.
E com a inveja é assim, né, gente? A gente vai alimentando. Ah, por que ela tem e eu não tenho? Por que eu não tenho? Aí começa a alimentar. Aí você tem que cortar. Porque isso é o Satanás que vem na sua mente, minha gente. É muito natural a gente sentir inveja, minha gente. É o sentimento mais normal que pode haver, principalmente nos dias de hoje. Que a gente tem as redes sociais e o tempo todo as pessoas estão vivendo uma competição. Mas a gente tem que andar pelo Espírito de Deus e silenciar essas vozes que querem nos dominar. Porque a inveja, minha gente, ela consome a nossa vida se a gente permitir que ela tome conta do nosso coração, né? Uma erva daninha que vai devastando tudo. Então, por isso a gente tem que nos posicionar com a ajuda do Espírito Santo, porque sozinha a gente não consegue não, minha gente. Pensa que não consegue, tá aqui alguém que não conseguiria jamais. Vamos lá agora. Quando você já mergulhou no rio de Deus, o Senhor começou a te limpar, passou o óleo sobre você, para que você ficasse mais maleável para o agir dele. E ele começou então a gerar um vinho novo através da sua vida. Você vai passar por essa fase de abrir as gavetinhas. E durante essa fase, minha gente, é muito difícil, como eu já contei para vocês, as situações. E por que eu venci? Por que eu conseguia passar por essas gavetas, remover aquilo que não prestava e colocar aquilo que era fruto do Espírito ali dentro? Porque eu me posicionava com as minhas armas de guerra. Porque é uma guerra, gente, é uma guerra contra nós mesmos e com o nosso inimigo, que vai ficar o tempo inteiro na nossa mente. Então a gente precisa de armas. E a primeira arma que a gente precisa ter, você tem que ter convicção de que sem ela você não consegue, é a oração. Lá em Filipenses, olha o que diz. Em Filipenses 4. Minha gente, por que é que eu não marquei, hein? Filipenses é ruim de achar, né, minha gente? Eu acho horrível de achar Filipenses. Eu acho tudo menos Filipenses. Ai, Jesus, cadê Filipenses, Senhor? Eu vou procurar aqui no celular, é mais rápido. Deixa eu ver aqui bem rapidinho, minha gente. Filipenses 4. Aqui do versículo 6 ao 7, é o que diz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então aqui diz que a gente não precisa ficar vivendo na agonia na nossa vida. Se a gente está passando por um momento de luta, de dificuldade, se a gente tem que enfrentar algo, a gente tem que correr para Deus, falar com Ele, pedir a Ele reforço, ajuda, conversar com o Senhor. Porque quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, e a oração, gente, não pode ser algo mecânico, né? Eu sei que às vezes a gente acha que a oração é você tá ali, meu Deus, meu Pai, o Senhor é bom, o Senhor é isso, e aquela coisa assim, ritualística, sempre a mesma coisa. Não é isso, minha gente. Oração é uma conversa, é uma coisa que flui, igual você tá falando comigo aqui. Eu tô falando comigo. Igual eu tô falando com vocês aqui, igual a gente conversa, né? Tem que ser uma coisa que flui. Eu muitas vezes tô orando, mas eu tô aqui na minha pia lavando minha louça, passando pano, varrendo a casa, e eu começo a falar com o Senhor. Não precisa ser uma coisa ali. É claro que existem momentos, e eu acho que isso é precioso, de você parar tudo e tá só ali com o Senhor. Porque aí você vai ter mais concentração. Existem coisas que, não é? A gente às vezes conversa com as pessoas enquanto a gente tá fazendo as coisas no nosso dia a dia. Com Deus também. Mas tem momentos que a conversa é mais séria, não tem? A gente precisa parar, sentar, conversar direitinho. Então, assim é com o Senhor. Então, a oração tem que ser uma coisa natural na sua vida. Minha gente, pra mim era muito difícil orar, porque eu não tinha esse entendimento. Eu às vezes ia orar, me deitava na cama. Deus abençoa, Deus, não sei nem o que é que eu tava dizendo, dormia. Raramente eu fazia uma oração, minha gente. Era muito difícil, morria de preguiça.
Mas eu comecei a entender que Jesus está comigo 24 horas, todo dia, toda hora. O Espírito Santo vive aqui. E eu posso falar com Jesus em qualquer momento. Eu não preciso estar presa a um ritual. Eu posso estar com meu Jesus e falar com ele a qualquer hora. Às vezes meu marido me liga, amor, tô com um pepino aqui. Eu acabo de falar com ele, eita Jesus, olha o que aconteceu. Sim, a gente precisa de ti, pai. Temos que fazer isso, isso, isso. O que é que a gente faz, Jesus? É assim. Não é não, minha gente. É assim. E isso vai ser natural, isso vai ser uma coisa agradável, desejável de você fazer. E a oração, ela tem que ser constante, né? É isso que eu tô dizendo. A gente tem que ter a consciência de que Deus está com a gente sempre. E que a gente depende dele pra tudo, minha gente, pra tudo. Então, tudo que você precisar, fala com o Senhor, constantemente. Não deixa pra falar com Deus de vez em quando, não. Não deixa pra falar com o Senhor quando as coisas apertam, não, minha gente. Quando tá tudo bem, quando tá tudo feliz, passa o dia agradecendo a Deus, conversando com ele. Deus, comprei um conjunto de panela nova. Ai, Senhor, obrigada. Era a mesma coisa que eu queria. Começa a conversar com Deus, ele é teu amigo, ele tá contigo o tempo todo. No dia a dia, nas coisas simples da vida, eu tô com meu filho, tá dando um trabalho, eu não sei como é que eu vou corrigir ele, como é que eu vou ensinar. Eu começo a pensar e a falar com Jesus em pensamento, assim, o que é que eu faço agora? Como é que eu ajo, Senhor? O que é que eu posso fazer? Deus começa a dar a direção, começa a falar. E conforme isso se torna um hábito na sua vida, a voz de Deus vai ficar tão audível que você já não vai ter dúvidas que é Ele. Você vai começar a perceber, a entender que Deus está falando com você. Às vezes você vai achar que você está maluca com as coisas que Deus fala, mas é Ele que está falando, você vai saber que é Ele, porque você convive com Ele. E a oração, ela vai te unir ao Senhor, porque às vezes a gente acha que Deus é um ser que está lá sentado no alto sublime trono, né? Um velhinho com um cajado na mão. Na hora que tu fizer o primeiro pecado, ele, ó, pss, manda um raio pra te fritar. Minha gente, Deus é acessível, Ele é nosso Pai. Olha, Deus diz, eu sou o seu papai, seu papaizinho. Me fala, minha gente, se um pai da terra, cheio de defeito, de mazela, é carinhoso com o filho, é amoroso, tá pertinho, tá junto, imagina Deus da gente, minha gente. Deus é... Olha, Deus baba tanto na gente. Deus é tão apaixonado por nós. Deus deu o filho dele, minha gente. Por mim, por você. Morrendo, tu dava teu filho pra morrer por alguém nesse mundo. Nem que fosse a pessoa mais santa e maravilhosa. Tu não dava. E Deus deu por mim, por você. Um monte de manguela sem futuro. Me fala, me diz. Deus é maravilhoso demais, minha gente. Ele é o nosso paizinho, tá com a gente todo dia. Ele só quer que a gente seja filhos que o amam. Porque às vezes a gente é um filho rebelde, um filho distante. Não tem criança que é assim, que não liga pro pai, quer nem saber. Mas Deus quer que a gente seja assim, próximo dele, juntinho, agarradinho. Esse é o prazer de Deus. Não lembra que quando ele criou o homem e a mulher, ele vinha todos os dias para conversar com o homem e com a mulher, minha gente. Deus, ele é um ser relacional, ele ama estar com a gente. Eu tive uma experiência tão linda com Deus sobre isso, que uma vez eu cheguei na minha mesinha de plástico para me sentar para o meu momentinho com o Senhor. E receber um abraço do meu filho, aqueles abraços que eles pegam nas pernas da gente, ele era bem pequenininho. Do nada ele veio e me abraçou, foi tão gostoso. E quando eu me sentei, Deus falou comigo: filha, sempre que você vem para esse lugar, é como se você estivesse me dando um abraço, assim, bem espontâneo, igual seu filho fez com você. Não é gostoso? Não é prazeroso? É isso que eu sei. Meu pai tivesse correndo. Então Jesus
foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, minha gente, quem é que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Foi os demônios? Não, foi o próprio Espírito de Deus. Ele me pegou assim também, minha gente. Quando Jesus estava me esmagando, foi o próprio Espírito que me colocava nas enrascadinhas para eu aprender. É igual, minha gente, quando meu marido ensinava o nosso cachorro, quando ele adestrava. O que é que a gente fazia? A gente provocava o erro dele para na hora corrigir. É isso que muitas vezes acontece com a gente, Deus faz com a gente. Deus permite que os nossos erros venham à tona para que a gente seja corrigido. Então, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o capeta, ô bicho ruim, meu Deus do céu. Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, capiroto. Não ponha à prova todos os reinos. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Minha gente, olha só, se Jesus, o próprio Deus encarnado, santo, puro, maravilhoso, coisa linda de papai do céu, se ele, minha gente, jejuou 40 dias e 40 noites, me fala o que é de nós, meros mortais, catarrentos, fedorentos, sem jejuar, minha gente. O que é que a gente faz quando o capeta vem e leva a gente pro deserto? O que é que a gente faz se a gente não jejua, minha gente? Se Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, imagina nós. Por isso que a gente precisa jejuar, minha gente, porque o jejum é uma arma poderosa. E olha só coisa interessante aqui. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Depois eu vou falar sobre isso com vocês. Olha só o que é que o jejum faz com a gente. O jejum ele vai silenciar a nossa voz. Como eu tinha falado para vocês, que existem 3 vozes na nossa cabecinha, né? A de Deus, a nossa e a do diabo. Ele vai silenciar a nossa voz, o jejum. Porque você vai estar dizendo, quem manda aqui não é tu, eu, né? Nem tu, capeta. Quem manda aqui é o Espírito de Deus. Eu não vou comer. Porque quem manda aqui, quem me governa é o Senhor. Não é a minha carne, não é a minha vontade. Então ele vai silenciar a nossa voz. E o que é que ele vai fazer ao mesmo tempo? Ele vai aumentar a voz do Espírito de Deus. Então você vai silenciar a sua voz. Silenciar a voz do seu inimigo. E ainda vai, de bônus, aumentar a voz do Espírito Santo na sua mente. Me diz, isso não é maravilhoso, minha gente? E mais, para fechar com chave de ouro, o jejum vai nos dar força para vencer. É tão interessante, né? Que a gente vai ficar sem comer, mas vai ganhar força. Por quê? Porque a gente vai parar de alimentar a nossa carne. Não é essa carne aqui, ó, física, braço, mão, pé. É a nossa consciência, né? Aquilo que nos domina. A gente vai parar de alimentar para alimentar o Espírito Santo, para estar mais sensível para ouvir o Espírito Santo. É como se o jejum fizesse o quê? Sabe, todas as barreiras que nos impedem de ouvir o que Deus tem para falar e os obstáculos que Satanás vai colocando na nossa vida, é como se o jejum fizesse uma limpa. E agora tá tudo mais fácil, tudo flui melhor, porque a gente tá posicionada. A gente fez uma limpeza, fez um detox na nossa vida. E a terceira arma, que aqui não tem uma mais importante que a outra, são todas importantes, extremamente importantes. É mesmo, Ana, é perder pra ganhar. Até peso perde, né, minha gente? Pra quem quer cair em dieta. Eu mesma só falta desaparecer, mas Deus é mais na minha vida. Mas bora lá. A terceira arma que a gente não pode ficar sem é a palavra. Vocês viram o que eu li aqui agora? Que Jesus
O que é que Jesus fazia quando Satanás vinha? Jesus revidava com a palavra de Deus. É por isso que a gente tem que ler a palavra, minha gente. Eu sei que dá preguiça muitas vezes. Eu sei que... Ai, minha gente, eu sei tão bem, minha gente, que eu falei uma Bíblia. Eu era a pessoa mais preguiçosa do planeta, minha gente. Dá sono, dá preguiça. Olha, no começo então, minha gente, você só volta a cair dura de sono. Mas é assim mesmo. É só o começo. Você tem que persistir, porque depois tudo muda, minha gente. Tudo muda. Embora ainda vai ter preguiça, embora você ainda vai ter que lutar contra a sua vontade de ficar assistindo uma série, de ficar no celular, de dormir um cochilo, você vai ter que lutar sempre. Isso não tem como. Mas vai ser mais prazeroso, porque você vai começar a compreender o que Deus está revelando ali pra você. Você vai começar a entender. Vai bater com a sua vida, com o que você tem vivido. É incrível, minha gente. É maravilhoso demais. Então, a palavra, ela vai liberar para você o que Deus pensa ao seu respeito. Então, quando Satanás quiser dizer alguma coisa que é mentira, você na palavra, você vai ter acesso àquilo que Deus realmente pensa, para mudar o seu entendimento. Ela vai silenciar a voz do inimigo, como Jesus fez com Satanás, né? No deserto, Jesus revidava com a palavra e Satanás não tinha mais o que falar, minha gente. O que é que ele vai dizer contra o que Deus está falando? Não tem chance. E mais, quando a gente vai para a palavra, isso nos faz avançar, minha gente. Porque a palavra é o que nos dá impulso, é o que nos motiva, é o que nos levanta. Então a gente precisa dessas armas na nossa vida. E eu aprendi essa semana com o pastor Lucinho que a oração, o jejum e a palavra, individualmente, eles já são uma dinamite cada um. Mas quando você junta esses três, é uma bomba atômica no capeta, minha gente. Não tem por onde. Por isso que é tão poderoso, por isso que é tão importante a gente jejuar, a gente orar e a gente buscar na palavra. E Deus vai começar a revelar na sua vida, no cotidiano. Minha gente, eu lembro da experiência que eu tive. Eu tenho várias, mas eu vou contar essa porque essa daqui é inesquecível. Um dia eu ainda vou compartilhar. Eu sei que eu vou. E eu e meu marido, a gente tava no banho, tomando banho juntos, que a gente sempre toma banho junto. Uma dica que eu quero dar pra vocês, minha gente, toma banho junto com seu marido, minha gente. Não quer dizer que vocês vão namorar, não. Pode até ser, mas não é nesse propósito. Mas é porque une mais vocês. Você lava ele, lava você. Até fica mais bem lavadinho. Mas é bom, minha gente. Porque vocês são um só. Então, tomar banho junto é bom, é agradável. Um momento ali, então os dois conversam. E depois, quando vai namorar, né? O negócio já tá mais desenvolvido. Vamos pular para outro assunto. Onde é que eu tava, Jesus? Até perdi a linha do raciocínio. Sim, e a gente tava tomando banho. E quando a gente tava tomando banho, a gente tava conversando, né? Meu marido falando algumas coisas e Deus falando comigo, eu compartilhando com ele sobre aquilo que ele tava falando. E a gente foi dormir. No outro dia, eu sempre acordava às 6 horas da manhã, assim, cedinho, bem cedinho, e ia pra minha mesinha de plástico pra ficar com Jesus. Aproveitava que o baby tava dormindo, tava todo mundo dormindo, aí ia. Às vezes custava, minha gente, mas eu vencia a preguiça, viu? E eu ia. E aí, minha gente, nesse dia, quando eu abri a minha Bíblia, minha gente, olha, sabe o que é uma palavra assim? Falando exatamente daquilo que a gente tinha conversado, só que dando uma resposta para aquilo. Olha, um dia quando eu compartilhar isso, vocês vão ver como é poderoso. Foi sobrenatural, foi sobrenatural. E essa é uma palavra que não é... Minha gente, eu abri a Bíblia do nada. No canto que eu abri, quando eu olhei, era a resposta para aquilo, assim, ó. Traz, minha gente. Eu fico em choque só de pensar toda vez. Deus é maravilhoso demais, minha gente. Agora me diz, se eu não tivesse aberto a minha Bíblia naquele dia, olha o que aconteceu. Eu ia perder, minha gente. Eu ia perder de avançar naquilo que Deus estava falando para nós. Porque eu não tinha aberto a minha Bíblia. Entende? Por que a gente tem que abrir a nossa Bíblia? Por mais que custe, por mais que às vezes você não queira. Vai lá e abre. Vence a preguiça. E você só vai colher. Só vai colher frutos bons. Não tem como você perder, você ir para esse lugar. Eu te garanto. E para encerrar, minha gente, eu vivi uma experiência com Deus que me marcou nesse processo, né, de abrir minhas gavetas, de me esmagar, de ser quebrada pelo Senhor. Deus começou a me conduzir por
uma transformação assim de tudo, de perdão, de raiva, de amargura, olha, tudo que tinha de ruim, Deus começou a tratar comigo. Não que eu ainda não seja, né, minha gente? Porque sabe como é, né? Às vezes quer ressurgir. Mas temos o Espírito Santo de Deus com seu fruto delicioso que nos ajuda em todas as coisas. Porque senão, minha gente, o dragão vai-se embora de novo. Mas Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Ele ajuda a gente. E aí, minha gente, ó, eu vou ler pra vocês que... Deixa eu só explicar antes. Depois que Deus começou a fazer esse processo, teve um momento que eu chegava assim pra Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar agora? E Deus começava a me mostrar, a me conduzir naquilo que Ele queria me ensinar no seguinte momento. Por exemplo, naquele dia que eu disse a vocês que Deus me ensinou a perdoar e a orar por aqueles que me ofenderam. Eu sabia que Deus tinha me aprovado naquele dia. Deus testifica isso no nosso coração, né? Porque a nossa atitude agradou ao Senhor. E depois que eu fui aprovada naquilo, eu disse: Senhor, e agora? O que é que eu preciso aprender? Então você precisa ser intencional nesse processo. Você precisa saber que tudo que está acontecendo tem um propósito. Se você está tendo um conflito com alguém, não se ofenda com aquela pessoa. Pode ser que você já está nesse processo, né, do esmagar. E Deus está querendo te ensinar, Deus está querendo que você aprenda. Então se submeta. Não haja conforme a sua vontade, mas haja conforme a vontade do Senhor. E é interessante que nesse processo Deus, uma vez o Senhor me disse: filha, eu estou te dando um coração como o de uma criança. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser como as crianças, né? Porque, gente, tem coisa mais fácil de perdoar do que criança, minha gente. O bichinho, a cor mais linda, Jesus. E Deus me disse: filha, eu estou te dando um coração como o de uma criança. E é tão interessante que na primeira live eu disse a vocês, né, que eu era muito difícil de perdoar. Meu marido mesmo sofreu na minha mão, viu? Mas hoje eu sou a primeira, minha gente, a pedir perdão. Pedir perdão pra mim era um martírio. Nunca na galáxia. Mas hoje eu sou a primeira pessoa a pedir perdão quando a gente se zanga, quando a gente se chateia. Eu não deixo nem... Olha, minha gente, eu esculhambava quando a gente brigava. Hoje eu me calo. Meu Deus! Isso não é normal, Senhor. Não é eu, minha gente, é Deus. Só Deus, minha gente. Eu aprendi a me controlar, a me calar nas horas que os conflitos querem surgir. E Deus faz isso com a gente, né? Então Deus começou a me dar um coração como de criança, Ele disse. Deus começou a me dar pureza, a me dar doçura, a me dar um coração maleável, fácil de perdoar, de amar. E teve um dia, gente, que eu tive uma experiência aqui com Deus. Deus me trouxe aqui para o livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, que fala sobre o amor. E eu comecei a ler isso. E quando eu comecei a ler isso, eu tive uma das experiências mais marcantes com o Senhor. Eu tive uma visão. Ao mesmo tempo que eu lia e declarava essas palavras, eu tive uma visão. E eu vou ler para vocês, depois eu vou contar para vocês como foi a visão. Diz assim, ó: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu vou botar uma música aqui que eu quero que vocês, nesse momento aqui, eu queria que vocês tivessem a mesma experiência que eu tive, minha gente, porque foi assim, foi uma coisa tão linda, tão linda. Olha só, quando eu comecei a ler isso, o Espírito Santo começou a gerar dentro de mim. Eu não estava só lendo, mas eu estava ansiando por viver isso. E eu chorava, e cada vez que eu dizia isso, eu declarava isso do fundo do meu coração, que era isso que eu queria viver para a minha vida. E ao mesmo tempo que eu declarava, eu tive uma das visões mais lindas da minha vida. Eu tava com um vestidinho branco, eu era só uma menininha. Eu tava de mãos dadas com Jesus, nós estávamos de costas. E tinha um terreno assim grande.
E aquilo ali era um campo minado, minha gente. E eu tava de mãos dadas com Jesus. E toda vez que eu lia uma palavra dessa daqui que diz aqui, uma dinamite, uma bomba, né? Explodia atrás de nós. E nós íamos andando, eu ia brincando, eu ia pulando, eu ia feliz. E uma dinamite explodia. E quando eu dizia assim, o amor é paciente, uma dinamite explodia atrás de nós, eu nem percebia. Eu estava muito feliz brincando com Jesus, andando junto com ele. E aí eu dizia, o amor é bondoso, e uma dinamite explodia. Não inveja, e uma dinamite explodia. Não se vangloria, e uma dinamite explodia. Não se orgulha, e ela explodia. Não maltrata, e explodia. Não procura seus interesses, e explodia. Não se ira facilmente, e explodia. Não guarda rancor, e explodia. O amor não se alegra com a injustiça, e explodia. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, explodia. Tudo crê, explodia. Tudo espera, tudo suporta, e explodia. Gente, que experiência que eu tive com Deus. E quando eu terminei aquela experiência, Deus falou pra mim. Porque eu disse, Deus, qual o próximo passo agora? O que é que eu preciso aprender? E Deus me disse, filha, eu tô te dando um coração como de criança. E a partir de hoje, você está capacitada a amar como eu amo. Eu te dou tudo o que você precisa para que você ame como eu amo. E sabe de uma coisa? Esse é o desejo de Deus para todas nós. A gente precisa aprender a amar como Jesus ama. Porque quando a gente ama como Ele ama, a gente muda. Nós não somos mais as mesmas. Nós somos felizes, independente das circunstâncias. Quando a gente ama quando Ele ama, a gente transforma a atmosfera da nossa casa, do nosso lar, do ambiente onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade, onde nós estivermos. Tudo vai ser transformado porque a gente ama como Ele ama. E sabe de uma coisa? Isso é acessível a mim e a você, porque se Deus me habilitou para isso, Ele pode habilitar qualquer pessoa, minha gente. Eu não era fácil, eu não era. Foi tão difícil ser esmagada pelo Senhor. Doeu tanto. Tantas vezes eu não entendia, tantas vezes eu perguntava ao Senhor por quê. Mas sabe o que eu aprendi? Não pergunta ao Senhor por quê, pergunta pra Ele pra quê. E confia que Ele é intencional em tudo que Ele tá fazendo na tua vida. Se submete ao Senhor, se rende ao Senhor, deixa Ele te transformar. E você vai viver coisas com Deus que você nunca sonhou. Hoje eu tenho vivido coisas com Deus que eu nunca imaginei, minha gente. As promessas de Deus pra minha vida são tão grandes que eu não consigo nem acreditar. E não foi ninguém que falou pra mim. Não foi nenhum profeta que veio falar. Foi Ele. Foi Ele que falou comigo. E Ele quer falar pra você também. Sabe o plano perfeito que Ele tem pra mim e pra você? Esse plano se encaixa direitinho em você. Você vai olhar para a vida da outra pessoa, você não vai desejar o que ela tem, você não vai desejar ser quem ela é, porque o que Deus tem para você se encaixa com você. O que Deus tem para outra é para ela. É maravilhoso, é lindo, mas é para ela. E o que Deus tem para você é só para você. Vai bater certinho, vai encaixar, direitinho. Você não vai precisar querer o que ninguém tem. Você não vai precisar desejar ser quem ninguém é. Você vai ser só você. E você vai ter tudo que Deus quer te dar. E você vai ser feliz. E você vai ser plena. E você vai ser realizada. Porque você encontrou o seu propósito nessa vida. Você encontrou o seu destino. E porque você se submeteu, Deus ele vai honrar a tua vida. Eu não sei o que Deus tem pra você. Eu não sei o que Ele preparou. Mas Ele disse que aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Existem coisas que Deus vai revelar para a sua vida que ninguém nunca viveu, que você nunca ouviu falar. Aquele que Deus revelou para minha vida, eu nunca, jamais, eu não tenho dimensão do que Deus vai fazer. E sabe de uma coisa, não é diferente com você, eu não sou melhor do que você, eu não tenho nada a mais do que você. Eu só fiz uma coisa certa na minha vida, que muitas vezes é o que nos diferencia. Foi escolher me render, foi escolher me submeter e deixar que Ele fizesse um vinho novo da minha vida. E sabe de uma coisa? O vinho novo traz cura. Sabe o que é que Deus me disse esses dias aqui na minha pia? Deus disse: filha, eu tive uma das experiências mais extraordinárias, acho que foi a mais extraordinária da minha vida. Eu ouvi a voz do Espírito Santo muito alta na minha mente. Eu não conseguia nem pensar e contrariar o que ele estava me dizendo, porque a voz dele estava muito alta, muito alta. E Deus começou a me dizer: filha, hoje eu estou te ungindo, hoje eu estou te enviando como um frasco que contém cura. E eu tentei relutar, sabe? Tentei dizer: Deus, mas como assim? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Como assim, Senhor? E Deus me disse: filha, todas as vezes que você se trancava no seu quarto, fechava a porta e dizia: Deus me ensina, Deus me esmaga, Deus me quebra, tudo que eu quero é ser como Tu, Jesus. Eu dizia: Jesus, eu quero ser como Tu, Jesus. Eu não quero mais nada nessa vida. Tudo que eu quero é me parecer contigo. Senhor, Tu és o meu Pai e eu quero me parecer contigo. Me quebra, me refaz, Jesus. Me quebra, me refaz. E Deus me disse: filha, todas as vezes que você foi para esse lugar, um remédio foi gerado e foi depositado no frasquinho. Você é só um frasquinho, sim. Você não tem nada para oferecer. Mas porque você se submeteu e foi para esse lugar, dentro do seu frasquinho hoje contém cura. E eu tô te enviando para você curar outras mulheres que eram como você. Outras mulheres que estavam assim, completamente perdidas, que não sabiam para onde ir, que se sentem frustradas, que sentem amargura, que se comparam com outras, que olham para a vida das outras e pensam que eu esqueci elas, e pensam que eu não lembro delas, mas eu lembro, filha. Eu amo as minhas filhas. Tudo que eu quero é só um coração. É só um coração quebrantado e rendido na minha presença. Então se quebrante na presença do Senhor, sabe? Hoje, essa noite, não espere mais. Não espere mais. Diga: Deus, eu sei que o Senhor tem uma vontade para a minha vida, antes mesmo de eu nascer. As circunstâncias da vida mudaram todo o roteiro que o Senhor tinha preparado. Eu não estou vivendo aquilo que o Senhor preparou para mim, mas eu quero voltar para esse caminho. Houve muitos desvios, Senhor, muitos desvios. Talvez você nem teve culpa. Talvez foram as situações da vida que foram te levando e você saiu daquilo que Deus preparou para a tua vida. Mas sabe de uma coisa? Hoje é o dia de você voltar para o caminho daquilo que Ele preparou para a sua vida. E você vai chegar lá, vai chegar no que Ele preparou para você. E você vai ser feliz, e você vai ser plena, e você vai se encontrar. E você vai dizer: Deus, porque eu não fiz isso antes? Porque eu não fui para esse lugar antes? E você vai dizer: Senhor, cada dor, cada prensa valeu a pena, Jesus, porque olha onde eu cheguei, no centro da Tua vontade para mim. Essa vontade boa, perfeita e agradável. Então hoje Deus diz para você: para de andar nessa vida perdida. Para de andar perdida. Você não precisa andar perdida. Sabe como Ele fez comigo naquele dia? Me pegou na mão e me conduziu pelo campo minado. Hoje Deus quer te conduzir por esse campo minado da tua vida. Ele vai permitir que tudo seja
seja disperso, tudo seja destruído, sabe? E Ele vai te habilitar para ser a filha que Ele te criou para ser. Eu vejo Deus criando você, Ele olhando para você com tanto amor. Ele planejando a sua vida com tanto amor. Desde o seu nascimento, a sua velhice, o amor de Deus. O amor de Deus estava sobre a sua vida. Desde o dia que você nasceu até o dia que você vai partir desse mundo, o amor de Deus está sobre a sua vida. Não anda sozinha, filha. Não anda sozinha. Eu tô aqui, filha. Eu quero te conduzir por esse mundo doente, por esse mundo difícil. E você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Em nome de Jesus, você vai ser feliz. Você vai chegar e vai viver aquilo que Deus preparou para você. Creia nisso e se submeta ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Se renda ao Senhor. Não permita que Satanás diga o contrário. Não permita que o acusador diga que você não vai conseguir, que você não pode, que você não merece. Ninguém merece e ninguém pode. Só com Ele, só por Ele. É tudo sobre Ele. Então se entrega a Ele de todo o seu coração. Não permita que Satanás, não permita que você mesma frustre aquilo que Deus preparou para a tua vida. Existe um infinito de possibilidades para aquele que se submete à vontade do Senhor. Então se submeta a Ele. Confia nele. E tudo mais Ele vai fazer na tua vida. Assim como Ele está fazendo na minha. Eu ainda vou testemunhar tantas coisas que Deus tem feito. A minha alegria, a minha satisfação é saber que, embora o esmagar tenha doído tanto, e muitas vezes eu pensei em desistir, muitas vezes eu não entendia, e cheguei a pensar que Deus tinha me esquecido. Hoje eu posso experimentar da plenitude do que é ser filha amada de um Pai que sempre me amou, que tudo que tem feito, tudo que fez na minha vida, nunca foi para me castigar, nunca foi para me punir, foi apenas para me ensinar e me conduzir para a melhor e mais perfeita vontade, que é a vontade dele para você, para mim. Tá bom, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Já chorei aqui até rios. Que Deus te abençoe. Se submeta ao Senhor, se submeta e você vai colher os frutos. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com júbilo feixes de alegria. Você vai colher feixes de alegria com júbilo. Você vai pular, você vai dançar, você vai saltar e você vai experimentar coisas sobrenaturais em Deus. Essa vontade, esse sobrenatural é para qualquer um que se quebranta ao Senhor. Não é para pastores, não é para pessoas, não existe ninguém grande o suficiente a mais que você, que possa receber certas coisas que você não. Você só precisa ir para esse lugar. Só precisa ir para esse lugar e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tá bom? Um beijo grande. Vamos embora, minha gente, que eu já falei demais. Deus abençoe vocês. Tchau. E o meu, Ana, eu choro demais. Misericórdia, Jesus. Deus abençoe, gente. Onde é que eu desligar aqui, meu pai? Quem disse que eu sei? Não é aqui no X. Tchau, gente. Beijo.